Imagine, por um momento, um milionário. Feche os olhos e visualize essa pessoa, o Kevork Ube. Provavelmente a imagem que vem à sua mente é a de alguém vestindo ternos italianos, feito sob medida dirigindo o carro esportivo mais recente, usando um relógio que custa o preço de um apartamento e vivendo em uma mansão em um bairro exclusivo. Essa é a imagem que a televisão, o cinema e as redes sociais nos venderam durante décadas. Aprendemos a associar riqueza com alto consumo, ostentação e luxo visível. Mas e se eu te dissesse que essa imagem está completamente errada? E se eu te dissesse que a pessoa que mora na casa ao lado da sua, que dirige um carro comum, com alguns anos de uso, que se veste de forma simples e que nunca chamou a sua atenção na rua, é na verdade muito mais rica do que aquele executivo que acabou de passar de BMW? É exatamente isso que o livro Milionário Mora ao Lado, de Thomas J. Stanley e William Danko, veio provar. Esta obra não é baseada em achismos ou em teorias motivacionais vazias. Ela é o resultado de uma das pesquisas mais abrangentes já feitas sobre o comportamento dos ricos nos Estados Unidos. Os autores passaram décadas entrevistando e analisando a vida financeira de milhares de milionários. E o que eles descobriram chocou o mundo das finanças. A verdadeira riqueza é silenciosa. Este livro é um divisor de águas, porque ele destrói o mito do rico gastão. Ele nos mostra que existe uma diferença gigantesca entre ter uma renda alta e ser de fato rico. Hoje nós vamos mergulhar fundo nas páginas dessa obra clássica. Vamos desvendar o código de conduta, os hábitos secretos e a mentalidade que permite que pessoas comuns, com salários normais, acumulem fortunas extraordinárias. Se você quer saber se está no caminho certo para a liberdade financeira ou se está apenas correndo atrás do vento, fique comigo até o final. O que você vai aprender aqui pode mudar para sempre a forma como você lida com cada centavo que ganha. A ideia central: riqueza não é renda. Para começarmos a entender a filosofia de O Milionário Mora ao Lado, precisamos quebrar o maior paradigma financeiro de todos: a confusão entre renda e riqueza. A maioria das pessoas acredita que, se você ganha muito dinheiro, você é automaticamente rico. Os autores do livro mostram que isso é uma mentira perigosa. Renda é o que você traz para casa hoje. Riqueza é o que você retém, o que você acumula ao longo do tempo. Se você ganha 100 mil reais por ano e gasta 100 mil reais por ano, você não é rico. Você é apenas alguém com um alto padrão de vida que está vivendo no limite. Se perder o emprego amanhã, a riqueza desaparece instantaneamente. A ideia central da obra é que a maioria dos milionários de verdade não se parece com o estereótipo do milionário. Eles não vivem em Parque Avenue, não frequentam os clubes mais caros e não dirigem carros de luxo do ano. Na verdade, a maioria deles vive em bairros de classe média, ao lado de pessoas que ganham uma fração do que eles possuem. Eles são o que os autores chamam de ricos anônimos. A grande lição aqui é: ser rico não tem a ver com o quanto você ganha, mas sim com o quanto você gasta e como você investe a diferença. O livro revela que a construção de riqueza é o resultado de um estilo de vida de trabalho duro, perseverança, planejamento e, acima de tudo, autodisciplina. Os verdadeiros milionários jogam na defesa. Eles são mestres em defender seu dinheiro contra o impulso de gastar. Enquanto a sociedade valoriza o ter, o milionário mora ao lado valoriza o ser financeiramente livre. Eles preferem a segurança de uma conta bancária cheia à admiração temporária de estranhos que veem seus carros na rua. Principais descobertas e padrões de comportamento ao analisar os dados. Stanley e Danko identificaram padrões de comportamento que se repetiam exaustivamente entre aqueles que conseguiram acumular mais de $1 milhão em patrimônio líquido. Não eram coincidências. Eram hábitos. O primeiro e mais gritante hábito é a frugalidade. Frugalidade não significa ser avarento ou miserável. Significa ter um compromisso absoluto em viver abaixo dos seus meios. Os milionários entrevistados, em sua grande maioria, sabem exatamente para onde vai o dinheiro deles. Eles orçam, planejam
e controlam as despesas. Eles sentem prazer em economizar, em fazer bons negócios e em ver o dinheiro crescer, muito mais do que sentem prazer em gastar. Eles não precisam de símbolos de status para se sentirem valiosos. Outra descoberta fascinante é sobre a alocação de tempo e energia. Os milionários gastam significativamente mais tempo planejando suas finanças do que as pessoas que não são ricas. Enquanto a maioria das pessoas gasta horas planejando as férias de fim de ano ou escolhendo o próximo carro, o milionário gasta esse tempo estudando investimentos, revisando seus gastos e planejando o futuro financeiro de sua família. O livro também destaca a importância da independência financeira sobre o status social. Muitos dos milionários estudados dirigem carros nacionais usados, compram ternos em lojas de departamento e vivem na mesma casa há décadas. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que mudar para um bairro de rico ou comprar um carro de luxo traz consigo uma série de custos invisíveis e uma pressão social para consumir mais, o que drena a capacidade de investir. Sobre a vida profissional, uma surpresa: muitos milionários são empresários ou profissionais autônomos em setores que ninguém considera glamourosos. Eles são donos de empresas de pavimentação, dedetização, leiloeiros, donos de parques de trailers ou fábricas de peças. Eles escolheram nichos de mercado onde podiam lucrar sem a necessidade de manter uma aparência de executivo de Wall Street. Eles focam no lucro real, não na imagem do negócio. E claro, a educação dos filhos. Os milionários reais se preocupam imensamente em não criar filhos dependentes e consumistas. Eles ensinam o valor do dinheiro. E, muitas vezes, seus filhos só descobrem a verdadeira dimensão da riqueza dos pais quando já são adultos e independentes. Antes de continuarmos para uma das partes mais interessantes do livro, que é a fórmula matemática para saber se você está acumulando riqueza corretamente, eu queria te pedir uma coisa rápida. Se você está gostando desse conteúdo e quer aprender mais sobre como dominar suas finanças e sua vida, deixe o seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a gente a trazer mais resumos profundos como esse para você. Feito? Então vamos lá. Paus e Walls. A fórmula da riqueza. Um dos conceitos mais brilhantes e práticos do livro é a distinção entre dois tipos de pessoas: os paus e os walls. Essas siglas são fundamentais para você entender onde se encaixa hoje. Pau significa Prodigious Accumulator of Wealth, acumulador prodigioso de riqueza. UAW significa Under Accumulator of Wealth, subacumulador de riqueza. Como saber quem é quem? Os autores criaram uma fórmula simples para determinar quanto patrimônio líquido você deveria ter, baseada na sua idade e na sua renda. A regra é: multiplique a sua idade pela sua renda anual bruta, antes dos impostos, e divida o resultado por 10. O número final é o que se espera que você tenha acumulado até agora. Por exemplo, imagine uma pessoa de 40 anos que ganha R$100 mil por ano. A conta seria 40 vezes 100 mil, o que dá 4 milhões, dividido por 10. O resultado é R$400 mil. Esse seria o patrimônio esperado para uma pessoa média nessa situação. Agora entra a classificação. Se o seu patrimônio é o dobro desse valor esperado no nosso exemplo, R$800 mil. VOC é um pau, um acumulador prodigioso. Você é um mestre em transformar renda em riqueza. Por outro lado, se o seu patrimônio é metade ou menos do valor esperado no exemplo, R$200 mil ou menos, VAC é o 1000. AW, um subacumulador. A grande ironia descoberta pelos autores é que muitos médicos, advogados e executivos de alto nível são walls. Eles ganham salários altíssimos, mas sentem uma pressão social imensa para gastar tudo. Eles precisam morar no bairro certo, mandar os filhos para as escolas mais caras, participar dos clubes de elite. O resultado é que eles correm numa esteira hedonista. Ganham muito, mas gastam tudo para manter a imagem. Eles são ricos em renda, mas pobres em patrimônio. Já os paus, muitas vezes têm rendas menores, mas vivem vidas frugais. Eles investem agressivamente a diferença entre o que ganham e o que gastam. O livro nos mostra que é muito melhor ser um professor que é pau do que um médico que é o A.ru.
Professor dorme tranquilo. O médico vive estressado, a um passo da ruína financeira, se perder a capacidade de trabalhar. Os 7 fatores de acumulação de riqueza. Para consolidar tudo isso, Stanley e Danko listaram 7 fatores, que são o denominador comum entre aqueles que constroem riqueza de verdade. Vamos passar por cada um deles, pois eles servem como um checklist para a sua vida. Juan, eles vivem muito abaixo de seus meios. Este é o pilar central. Sem isso, nada mais funciona. Não importa se você ganha 1 milhão por mês. Se gastar 1 milhão e você está quebrado. 2. Eles alocam seu tempo, energia e dinheiro de forma eficiente para construir riqueza. Enquanto o AW gasta tempo se preocupando com o que os outros vão pensar, o Paul gasta tempo procurando boas oportunidades de investimento e consultando bons conselheiros financeiros. 3. Eles acreditam que a independência financeira é mais importante do que exibir um status social elevado. Essa é uma questão de valores. O milionário real prefere a liberdade de poder parar de trabalhar quando quiser do que a prisão de ter que trabalhar para pagar o financiamento do carro de luxo. 4. Seus pais não lhes deram assistência econômica Economic Outpatient Care. Esse ponto é crucial e controverso. Os dados mostram que os milionários que construíram a própria fortuna geralmente não receberam ajuda financeira contínua dos pais. A ajuda excessiva cria dependência e fraqueza financeira. 5. Seus filhos adultos são economicamente autossuficientes. Os milionários inteligentes criam filhos que sabem se virar. Eles não sustentam filhos adultos com mesadas gordas, pois sabem que isso destrói o caráter e a capacidade de produção dos herdeiros. 6. Eles são proficientes em identificar oportunidades de mercado. Como estão sempre atentos ao dinheiro e aos negócios, eles conseguem ver oportunidades onde outros só veem problemas. Eles investem em negócios, imóveis ou ações nos momentos certos porque estudam para isso. 7. Eles escolheram a ocupação certa. Não existe apenas uma carreira para ficar rico, mas os milionários tendem a se posicionar em áreas onde seus talentos são valorizados ou onde há pouca concorrência, muitas vezes servindo às necessidades dos ricos, como advogados especializados, contadores ou construtores de luxo. Estudos de caso reais. Para ilustrar isso, o livro traz histórias fascinantes. Uma das mais emblemáticas é a comparação entre o Dr. North e o Dr. South. Ambos são médicos, com rendas muito parecidas e idades semelhantes. O Dr. North é o clássico estereótipo. Ele vive em uma casa enorme, dirige carros importados, troca de mobília constantemente e está sempre preocupado com a aparência. Ele é um UAW clássico. Apesar da alta renda, ele tem pouco dinheiro investido e vive com medo da inflação ou de uma queda na renda. O Dr. South, por outro lado, vive em uma casa confortável, mas modesta, num bairro de classe média. Ele dirige um carro popular comprado usado. Ele investe grande parte do que ganha. Ele é um pau. O patrimônio líquido do Dr. South é muitas vezes superior ao do Dr. North, mesmo ganhando a mesma coisa. Outro exemplo marcante é a história do presente rejeitado. Um dos milionários entrevistados recebeu de presente de um fornecedor um Rolls Royce. Para surpresa de todos, ele recusou o presente. Por quê? Porque ele disse que o carro não se encaixava no estilo de vida dele. Ele teria que mudar seus hábitos. Não poderia ir pescar com aquele carro. Não poderia levar seus cachorros no banco de trás. E se sentira desconfortável ao chegar na sua fábrica simples, dirigindo um veículo tão ostensivo. Ele sabia que aquele objeto de luxo iria perturbar a paz do seu estilo de vida frugal e discreto. Esses casos mostram que a riqueza é, acima de tudo, uma escolha de estilo de vida. É a escolha consciente de não entrar no jogo da comparação social. Aplicação prática na vida do espectador agora, você deve estar se perguntando: ok, entendi a teoria, mas como eu aplico isso na minha vida agora? O livro oferece um roteiro muito claro. Primeiro, faça uma auditoria radical nos seus gastos. Você sabe exatamente quanto gasta por mês. O milionário sabe. Comece a registrar tudo. O objetivo não é cortar o cafezinho, mas entender onde estão os grandes vazamentos. Segundo,
Repense sua moradia e seu carro. Essas são as duas maiores categorias de despesa. Se você mora em um bairro onde todos têm carros do ano, você vai sentir pressão para ter um também. O conselho prático é: nunca compre uma casa que consuma todo o limite do seu crédito. Compre menos casa do que você pode pagar. E sobre carros, a dica de ouro do livro é comprar carros usados de qualidade, com 2 ou 3 anos de uso, quando a maior desvalorização já aconteceu, e ficar com eles por muito tempo. Terceiro, pague-se primeiro. Antes de pagar as contas, separe uma porcentagem para o seu eu do futuro. Automatize seus investimentos. A consistência vence a intensidade. Os milionários do livro não ficaram ricos com uma única tacada de sorte na bolsa de valores, mas investindo consistentemente ao longo de 20 ou 30 anos. Quarto, cuidado com o efeito Diderot. Esse é o fenômeno onde comprar uma coisa nova, como um sofá chique, faz com que tudo o resto na sua casa pareça velho, levando a uma espiral de consumo. Aprenda a estar satisfeito com o que tem. A verdadeira independência financeira vem quando você para de precisar de coisas novas para se sentir bem. Quinto, eduque sua família. Se você tem filhos ou parceiro, eles precisam estar no mesmo barco. Não adianta você ser frugal se o seu parceiro é um gastador compulsivo. Conversem sobre metas de longo prazo. Mostre que o sacrifício de hoje é a liberdade de amanhã. Conclusão: a riqueza é silenciosa. Ao final da leitura de Um Milionário Mora ao Lado, fica uma mensagem poderosa e libertadora. A riqueza não é reservada apenas para quem nasce em berço de ouro, nem para quem ganha na loteria, nem para as estrelas de cinema. A riqueza é acessível para qualquer pessoa que tenha disciplina, paciência e a coragem de ir contra a manada. O caminho para a riqueza não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Exige que você diga não hoje, para poder dizer sim a qualquer coisa no futuro. Exige que você valorize a sua paz e a sua liberdade, mais do que a opinião dos vizinhos. O verdadeiro milionário não precisa provar nada para ninguém. Ele sabe quanto tem na conta. Ele dorme tranquilo. Ele tem tempo para a família. Ele é dono do próprio destino. E a melhor notícia é que esse milionário pode ser você. Não é sobre ganhar mais. É sobre viver melhor com o que se tem e planejar com sabedoria. Portanto, da próxima vez que você vir alguém ostentando um estilo de vida luxuoso, não sinta inveja. Lembre-se de que, muito provavelmente, você está vendo dívidas, não riqueza. E quando olhar para o seu vizinho, que dirige um carro antigo e cuida do próprio jardim, lembre-se, você pode estar olhando para um verdadeiro mestre do dinheiro. Espero que esse resumo tenha aberto seus olhos para a realidade da construção de riqueza. Se você quer continuar aprendendo e evoluindo, não deixe o vídeo acabar aqui. Dá uma olhada nos vídeos que estão aparecendo na tela agora. Eles foram escolhidos para complementar o que você aprendeu hoje e te ajudar no próximo passo da sua jornada financeira. Clique aí e a gente se vê no próximo vídeo.